amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato para vocês, então manda aí! Hoje, meus amigos, eu mando um grande abraço para o meu amigo Lisael Gouveia, do canal Fascinados por Lobisomens, ao meu amigo Bruno Ribeiro, do Rio de Janeiro, ao meu amigo Gabriel, do canal Gabriel Gemes Tutoriais, ao meu grande amigo Cidrão, a minha amiga Cássia Regina e a minha amiga Genilda do canal Fatos de Terror, e a todos os meus amigos, é lógico, do canal RDR. Um grande abraço! Bom, meus amigos, voltando para o relato de hoje é O Lobisomem de Natividade. E quem nos mandou esse relato foi o Cid Clay, do Rio de Janeiro. Esse relato aconteceu com ele mesmo, na cidade de Natividade. Então vamos ao relato. O Cid, motorista de ônibus do Rio de Janeiro, já cansado dessa vida de 5 anos de puro estresse, resolveu fazer um acordo na empresa onde trabalhava e dar um jeitinho, em sua casa, que precisava de uma boa reforma. Ele também queria muito descansar e ir viajar para carregar suas baterias, que estavam completamente descarregadas. Ele queria, meus amigos, um pouco de sossego, longe da cidade grande, e respirar um pouco de ar livre, visitando seus pais em Natividade, interior do Rio de Janeiro, mas praticamente Minas Gerais, que faz divisa próximo a Carangola. Então, depois da viagem e já chegando no seu destino, uma pequena cidade pacata e muito tranquila, o Cid se encontrou com seus pais e familiares e se divertiu muito. Já no outro dia, o Cid, como gosta muito de se exercitar, chamou o seu cunhado Bruno para dar umas caminhadas e uma corridinha. E os dois fizeram isso todos os dias que foram se passando. Então, meus amigos, num certo dia, o seu cunhado Bruno, ele não pôde acompanhar o Cid na tradicional caminhada, pois surgiu um compromisso para ele trabalhar em um restaurante. Sendo assim, nesse final de tarde, o Cid foi correr e caminhar sozinho. Então ele começou o percurso e a noite já estava chegando. O local era ali na rodovia RJ 220, um lugar tranquilo e fantástico, de um bonito cenário. Mas mal sabia o Cid que este cenário estava prestes a mudar e para pior. O Cid, ele cometeu um erro gravíssimo, que quase custaria sua vida. Ele corria sempre de tarde, mas nesse dia já era muito mais tarde quando ele resolveu correr. Era mais de 6 horas, um horário que não era o horário de costume. E isso, meus amigos, aconteceu no final de julho de 2016. E nesse período, por ali escurece bem mais cedo. O Cid, ele estava à vontade, correndo e curtindo a paisagem do local, quando percebeu que estava muito escuro. E a essa altura, ele já estava bem longe. Ele estava próximo da fazenda Santa Elizabeth. Nesse momento, meus amigos, só estava ele por ali naquele cenário. Não tinha mais ninguém. E a estrada, ela estava bem deserta. Quando de repente, ele teve a pior experiência de sua vida. Ele viu o que de longe parecia ser um grande cão, saindo de um matagal do outro lado da estrada. O Cid congelou na hora. Suas pernas travaram e ele não conseguia mexer nem um dedo sequer. Ele ficou só observando aquela criatura e pôde notar que o bicho tinha algo na sua enorme boca. Então, meus amigos, após sair do matagal, aquela criatura atravessou a estrada e veio caminhando bem devagar, aonde o Cid estava. Ele parou bem na frente do Cid. Nesse momento, o Cid falou com ele mesmo: "Ai, meu Deus!" A criatura, gente, parou a uns 10 metros de frente para o Cid. E o Cid, apavorado e petrificado diante do medo e do perigo que estava passando, sem nenhuma ação, pôde apenas ver que aquilo não era um cão, de jeito nenhum. Era algo que ele só tinha visto em filmes de terror. Aquela criatura, ela olhou direto e bem no fundo dos olhos do Cid, e deixou o que trazia na sua enorme boca cair ao chão. O Cid, ele pôde ver que era um pedaço de um animal. Parecia a coxa de um bezerro, totalmente dilacerada e cheia de sangue. Então o Cid, muito mais do que estático, parecia uma estátua de bronze, totalmente imóvel. Era como se a própria Medusa, um ser mitológico, o tivesse encarado e o transformado em uma estátua de pedra. Medo, pavor, horror descrevia aquela cena em que Cid estava passando. Seus músculos totalmente fora de controle, uma dor de barriga total e muitas náuseas. Eram os sintomas que ele estava tendo. Se fosse cardíaco, gente, teria morrido. Não sabe como desmaiou.
Então, aquela criatura que fulminava Sid somente com o olhar, se pôs de pé e Sid conseguiu pensar rápido e analisar que aquilo era um lobisomem, pois tinha todas as características de um. Os grandes olhos, amarelados, dentes e presas enormes e bem expostas, garras descomunais e um corpo muito forte e peludo, chegando a lembrar aquele lobisomem do filme Um Lobisomem Americano em Londres. Não era idêntico, mas chegava bem perto. E ao mesmo tempo essa imagem de uma besta fera, ela trazia consigo algo de humano. Sid, meus amigos, ele não tinha o que fazer, a não ser elevar o seu pensamento em Deus e rezar muito. Ele esperava o pior a todo momento. Sentiu a morte, tipo, bater no seu ombro. Aquela coisa, aquele lobisomem, fedia sangue podre, misturado com carniça. Era um odor horrível, nauseante e insuportável. O lobisomem ali bem perto, furioso e de pé, pronto para atacar e dilacerar o Sid, com aquele enorme focinho para cima, como se estivesse sentindo o cheiro do medo. Então, gente, quando tudo já parecia perdido e o fim próximo, eis que a prece do Sid foi atendida, e Deus botou um ônibus na estrada, com os faróis bem acesos. Isso fez com que o lobisomem se assustasse, e ele voltou a ficar de quatro, pegando a coxa do bezerro, para logo em seguida, num movimento ultra rápido, pular a cerca da fazenda e se embrenhar mata dentro. Ah, meus amigos, o Sid não perdeu tempo. Em um instinto de sobrevivência total, ele conseguiu o controle de suas pernas. E correu o mais rápido e longe possível daquele lugar. No momento que corria, o Sid pensava que o lobisomem poderia voltar a qualquer instante. Então isso o fazia correr mais e mais ainda. Ao chegar em casa todo apavorado, os seus familiares perguntaram o que tinha acontecido. E ele contou toda a história. Mas sabe como é que é, né, gente? Ninguém acreditou no Sid, principalmente o seu cunhado, que ainda o chamou de maluco por ter saído para correr tão tarde. Mas o Sid, como qualquer outra pessoa que teve uma experiência com o lobisomem, ele sabe o que ele viu e não se importa com quem não acredita em sua história. Pelo contrário, ele pede a Deus que aquela pessoa que está zombando e duvidando dele não passe pelo que ele passou, pois muitos se encontram com o lobisomem e não têm a sorte de saírem vivos para contar a história. E o Sid pede a Deus para nunca mais ter um encontro desses na sua vida. E essa foi a história do Sid Clay, com um tremendo de um lobisomem na estrada. Vocês viram, amigos? Não é fácil não. E eu torno a dizer, ainda tem gente que não acredita que lobisomem existe. Lobisomem existe sim, pessoal. São muitos relatos. Essa história do Sid foi incrível. Ele vai lá visitar seus parentes, seus pais, e como gosta de fazer exercício, vai fazer uma caminhada. Nesse dia, o cunhado não vai correr com ele, ele vai sozinho. Tá correndo de boa, curtindo a paisagem, quando de repente ele vê um baita de um bicho saindo do matagal. E adivinha o que era, pessoal? Um lobisomem. Esses seres existem, e existem desde o começo do mundo. Então você que vai fazer uma corrida aí, toma cuidado, principalmente se for assim ao entardecer à noite. Vai que você dá de cara com um bicho desse, hein? Já pensou? Como o Sid mesmo disse, né? Se ele fosse cardíaco, ó, tinha caído ali duro, não ia aguentar. Graças a Deus que ele tem um coração forte, né, meus amigos? A você, Sid Clay, um grande abraço, viu? Um abraço do seu amigo Romero. Uma história incrível a sua história. E aí, amigos, gostaram do relato? Se gostaram, deem um joinha, hein? Não se esqueçam. Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook. E o mais importante, se você tiver um relato ou mais relatos, mande para doutorromero@gmail.com. E com certeza eu vou ler os seus relatos. Peço mais uma vez um pouquinho de paciência aos amigos, porque são muitos relatos, graças a Deus, que estão chegando na caixa postal. Mas devagar eu irei postar, ok? Um muito obrigado por ter assistido o vídeo. E meus amigos, até a próxima!